Uau, muitas emoções, né? Que bom. Dia das Mães é sempre assim. E antes de iniciarmos a mensagem dessa noite, obviamente que eu vou aproveitar o microfone na minha mão e eu quero homenagear aquela pela qual eu vim à existência, a minha mãe, que nos assiste hoje diretamente da casa da minha irmã em São Paulo. Um beijo para você, minha irmã Águida, e um beijo para minha mãe. Quero dizer a você, minha mamãezinha, que eu te amo muito. E eu agradeço as orações. A minha mãe é uma mulher de oração. E é daquele tipo de pessoa que quando você está precisando, você liga para ela. Mãe, ora por mim. E a minha mãe tem orado incessantemente, não só por mim, mas para o meu irmão e para as minhas irmãs, todas as madrugadas que eu sei. Então, mãezinha querida, um beijo para a senhora e eu amo muito a senhora. Beleza? Olha aí, né? Bem, abra sua Bíblia em Gênesis 21, versículo 9. Deixa a sua Bíblia aberta. Não é um tema, assim, muito clichê, assim, para data, por Dias das Mães, mas à medida que nós formos desenrolar o texto, a gente vai tirar algumas lições e, quem sabe, podemos sair daqui de uma maneira melhor do que entramos. Que o Senhor Jesus possa ser louvado. Então, o que diz aí? Gênesis 21, versículo 9. Eu leio aqui na Bíblia, na Bíblia Viva, e você acompanha aí e deixa a sua Bíblia aberta, ok? Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, caçoava de Isaac. Não é assim? Temos aqui duas mães, temos aqui dois filhos e temos aqui um baita de um problema. É tão verdade que é um problema que reflete até hoje. Os descendentes de Ismael, os palestinos, e os descendentes de Isaac, os israelitas, brigam até hoje. Sara, querendo dar uma mãozinha para o Senhor, dá assim um pouco de ansiedade, né? E cria uma confusão terrível. E aí esse versículo que nós lemos de Gênesis 21, versículo 9, Ismael está zombando de Isaac. Mas o problema não é esse. O problema é que Agar não desce na goela de Sara. O problema não é... Este dia, você vai acompanhando aí no contexto, nós não vamos ler todo o texto, mas você vai acompanhando aí os textos. E aí este dia a qual se refere esse capítulo era para ser um dia festivo, o dia do desmame de Isaac. Mas foi um dia... Mas era um dia triste, porque a simples presença de Agar causava um enorme transtorno para Sara. E a confusão é tão grande no versículo 10, a confusão é tão grande naquele dia que Sara, estressada, pede a cabeça de Agar: olha, essa mulher não vai conviver mais aqui, ela não vai compartilhar a herança que é do nosso filho. E aí ela literalmente expulsa, pede a cabeça dela, olha, mande. Aí eu trouxe algumas versões, e aí algumas versões, não sei como é que está na sua Bíblia, mas algumas versões dizem bem assim: manda essa escrava embora. A outra versão fala bem assim: olha, se livra dessa escrava, despeça essa escrava, ponha essa... Está vendo que todas as versões deixam bem destacado, porque ela aqui fez questão de ressaltar que Agar era uma mera escrava. No versículo 11, Abraão fica extremamente preocupado e ele acha pesado aquilo que Sara pede para ele, porque Ismael
foi o primeiro reconhecimento de pai, a primeira pessoa a dizer papai foi Ismael. E ele preocupado, Deus aparece para ele no versículo 12, e notem que Deus aparece para Abraão. E Deus faz uma promessa de proteção e diz: olha, faça o que Sara está pedindo. Eu protegerei o menino. Mas Agar não sabia disso. Agar não sabia disso. E esse é o contexto do tema da mensagem de hoje, que, a grosso modo, eu poderia resumir como um desastre total. Imagine só a situação. Agar, a escrava, nos braços, um filho bastardo. Ah, querido amigo, querida mamãe aqui presente, quantas vezes nós não sofremos com as decisões dos outros? Quantas vezes nós pagamos as consequências das decisões de outras pessoas? Escolhas que foram feitas e o problema é esgotado no nosso colo. Talvez eu esteja falando para alguém nesse momento que nos acompanha, que tenha ou esteja passando por um sofrimento muito grande, uma humilhação terrível. Agar, no capítulo 16, Agar chega a fugir, a pressão é tão grande em cima dela que ela chega a fugir, ela foge, mas sabe o que acontece? Deus aparece para Agar e fala assim: olha, você vai voltar. E dessa vez, Agar não fugiu. Agar, ela foi literalmente expulsa e humilhada. Uma situação de total desastre. Talvez você esteja passando por uma dificuldade nesse momento, que você acha que a sua vida esteja desastrosa. Talvez o mundo esteja caindo na sua cabeça e você pense: é um desastre total? Como pode piorar a situação? Mas vamos analisar a situação de uma maneira mais fria, uma maneira com uma visão um pouco diferente, nessa situação que parece desastrosa. A moeda tem sempre dois lados, não é? Talvez eu esteja falando hoje para pessoas que têm os seus filhos nas drogas, e como dói para uma mãe ver os seus filhos afastados do caminho do Senhor. Dói bastante. Talvez um casamento em ruínas. Toda vez que você tenta acertar as coisas em casa, parece que dá tudo errado. Toda vez que você tenta conversar com a sua mãe, e vamos acertar as coisas, mãe, vamos tentar fazer o nosso relacionamento um pouco melhor, um pouco menos pesado, e aí parece que dá tudo errado. Toda vez que a filha tenta chegar para a mãe e conversar com ela: nossa, minha mãe, eu tenho que acertar, para que ficar brigado com a mamãe? E quando você tenta consertar as coisas, parece que o mundo desaba e destrói. Como posso ser uma boa mãe assim? Como posso ser um bom pai? Como posso ser um bom filho? Talvez os boletos estejam vencendo, talvez a luz possa estar quase sendo cortada, e talvez aquilo que um dia foi referência, que foi um lar, hoje em dia a sua casa não é mais um lar. É um lugar de falta de respeito, de briga, de violência. Quantas vezes, quantas pessoas já pensaram em se matar? A dor é terrível. E talvez tirar a própria vida é uma fuga. E a dor, e quem atenta com a própria vida, né? Eu posso falar isso que eu já passei,
Eu já fui preconceituoso deste nível e eu falava abertamente que quem tira a própria vida é apenas um covarde, mas eu estava redondamente errado. Quem tira a própria vida é uma pessoa que não quer mais sentir aquela dor. Tem que ter muita coragem para poder fazer isso. E existem pessoas que nos acompanham, que estão desesperadas, eles não estão aguentando mais. Porque a vida parece que perdeu o sentido. Mas eu quero dizer para vocês que nos acompanham, para vocês que estão aqui nesta noite, a palavra do Senhor tem uma resposta para você nesta noite. Agar, ela era uma escrava. E Sara faz questão de destacar isso. Agar podia morar numa mansão, mas mesmo assim ela era uma escrava. Agar podia até ter servos, pessoas trabalhando para ela, mas ela continuava sendo uma escrava. Seu filho ainda era um filho bastardo, mesmo morando numa mansão. E quantas pessoas não passam por uma condição igual a de Agar? Uma escrava da circunstância, uma escrava do mundo, sofrendo abusos. E aí, naquela madrugada, Agar é despedida com o quê? Vocês leram aí? Agar é despedida com seu filho no colo, e quais são os recursos que ela leva? Água e pão. E não foi muito, porque acabou logo. Naquela noite, quando Agar é despedida, quando Agar é expulsa, quando Agar é mandada embora, ela é alforriada e ela ganha a sua liberdade. E parece controverso que ela esteja sendo expulsa, né? Interessante que se fosse nos dias atuais, né? Vocês conseguem imaginar uma mãe solteira levando os filhos nos braços, debaixo de uma humilhação, um pai rico, uma pensão gorda, né? E uma indenização mais gorda ainda. Ah, mas naquele tempo não tinha essas coisas para Agar. Ela é despedida, ela é expulsa, e o momento de maior dor, e eu quero destacar isso, o momento de maior desespero dela foi o momento dela. Foi o momento da sua libertação. Ela foi expulsa, ela estava na casa como uma escrava, mas ao ser expulsa, ela ganha sua liberdade. E ela está finalmente livre. E aí, neste momento, o anjozinho mau vai buzinar no seu ouvido e vai falar bem assim: e daí? Melhor ser escrava. Melhor viver aquela humilhação, mas morando naquela mansão. Agora piorou tudo. Não parece que piorou? E aí nesse momento que você tem que dar um grito bem forte e falar bem assim: sai, demônio! Porque o diabo, ele tenta ofuscar o outro lado da moeda. O diabo tenta ofuscar os planos de Deus. E é verdade, ela está passando pelo seu pior momento, é verdade, sim. Longe de criar um folclore, longe de criar aqui uma fantasia. Não, ela estava realmente passando o seu pior momento, mas ela também estava passando o seu melhor momento, o momento de libertação, amém? A moeda tem dois lados. Qual cenário você está focando na sua vida? Entenda, existem momentos que a nossa vida, seja por nossas negligências, ou por nossas escolhas, ou talvez até pela permissão divina, vai parecer, presta bem atenção aqui, vai parecer
que você está no seu pior cenário, mas na verdade esse é o seu momento de libertação. Pois antes das coisas melhorarem, elas vão piorar bastante. Antes de passar a tempestade, o barco vai quase a pique. Nós passamos por dificuldades basicamente por três, bem grosseiramente, por três motivos. Por nossas escolhas nós passamos por dificuldades, por consequências das nossas escolhas e às vezes pela permissão divina. Acredite, não importa qual seja a razão pela qual você está passando pelo seu deserto, Deus é especialista em transformar maldição em bênção. O Senhor Todo-Poderoso, Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Foi a maneira pela qual Deus utilizou para prover a liberdade de Agar. Mas ela não sabia. Ela não sabia. De outra forma, de uma outra maneira, Agar nunca seria livre. Vocês conseguem entender isso? Conseguem entender onde eu quero chegar? Conseguem entender que ela precisou ser expulsa, que ela precisou sair de casa, ela precisou deixar aquilo que ela tinha como segurança e ter um caos, e ter o seu universo destruído em total desespero. E a Bíblia diz que ela saiu sem rumo. Mas Deus estava no controle, em todo o tempo, em todo o momento. E eu digo para você, Deus está no controle da sua vida. Ah, mas as consequências que eu estou passando aqui foram minhas escolhas, eu fiz escolhas erradas, eu fiz besteira na minha vida e eu mereço passar por isso. É difícil, né? Falar sobre mérito, né? No mundo de pecado. E eu digo, você não merece passar por isso sozinho. O Senhor Jesus, Ele está no controle. Mesmo nas situações mais esdrúxulas, o Senhor está no controle. Pois, se o deserto não estivesse acontecido na vida de Agar, ela não seria liberta. Ela seria rica, mas seria uma escrava. Ela teria servos, ela moraria numa mansão, mas ainda seria uma escrava. E às vezes o nosso cérebro, eles nos boicotam, em que nós preferimos uma situação ruim, conhecida, do que o novo. E o que o Senhor tem para oferecer é o novo. E o novo é cheio de medo e cheio de desafios. O Senhor Jesus quer dar a liberdade a todos nós. Ela sai sem nada, mas ela sai com tudo. Mas antes de receber a bênção, Deus tinha que libertar Agar. E é isso que o Senhor quer fazer com você hoje. Antes de te dar a bênção, o seu universo ele vai ruir, ele vai cair, mas a bênção virá. O versículo 14 diz que ela sai errante, sem direção, sem recursos, desprovida de emoções saudáveis, um lixo. E às vezes nós nos sentimos assim, nos sentimos um lixo. Mas às vezes este é o momento em que estamos mais leves para sermos conduzidos pela mão de Deus. Olhem aqui para mim, preste bastante atenção no que eu vou dizer. O fundo do poço, ele é revelador. Quem não tem nada a perder, está mais receptível a ouvir a voz de Deus. Para a azeitona se transformar em azeite, o que precisa acontecer com ela? Ela precisa ser o quê? Ela precisa ser esmagada. As azeitonas precisam ser prensadas e precisam serem esmagadas. Talvez eu esteja falando para alguém nesse momento que esteja passando por esse processo de purificação. Esteja se sentindo esmagado e prensado. Mas acredite, o Senhor Jesus, Ele está no controle. Mesmo que você não saiba,
o Senhor Jesus está no controle. Agar partiu errante, pensando que estava completamente perdida, mas estava sendo guiada pelo Espírito Santo. E o Senhor faz. E às vezes as atitudes de Deus, às vezes a gente não entende por que Deus não simplesmente não falou para Agar e Deus falou para Abraão. Mas em sua sabedoria divina, Deus conduz Agar. No versículo 15, a água acaba, o pão acaba, e o que acontece com o menino? O menino começa a chorar. Você já ouviu o seu filho chorar por fome, por sede? Tomara que não. Eu nem consigo imaginar como seria essa dor, mas ela viu. E a dor é uma coisa interessante, porque a dor ela é sempre personalizada. Cada um sente a dor do seu jeito. E não tente consolar alguém falando bem assim, eu sei do que você está passando, eu já passei por isso. Mentira. A dor que aquela pessoa está passando é só dela. E você jamais vai conseguir entender. Apenas abrace, se for preciso. E aí, o versículo 16, 17 diz que ela se afastou à distância de um tiro de arco. Ou seja, ela ficou longe o suficiente para não ouvir o quê? Para não ouvir o menino chorar. E aí, nesse momento, você começa a julgar Agar e fala bem assim, credo, abandonar o próprio filho. Não se preocupe, não julgue, é desespero. Quando você e quando nós estamos passando por medidas extremas, as pessoas vão nos julgar, estejam preparados para isso. Quando você está lá no lamaçal do pecado, quando você está com dificuldade, quando você quer reerguer sua família, quando você quer salvar os seus filhos, você vai ser julgado. E as pessoas são cruéis quanto a isso. E ela se afasta. E em total desespero. E eu queria que você acompanhasse o versículo 17. Gênesis 21, 17. Eu leio na linguagem NVI. E Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: O que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o quê? Deus ouviu o menino chorar. Lá da onde você deixou. O anjo estava com quem? O anjo estava com quem? O anjo estava com quem? Ela estava sozinha? E o que o versículo 18 diz bem assim: levante o menino, tome-a pela mão, porque eu farei um grande povo. Amém? E aí o versículo 19... E o versículo 19 diz assim: Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu o quê? A Bíblia não fala que Deus criou a água. A Bíblia não diz que Deus fez aparecer o poço. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela. Ou seja, a solução do problema dela estava todo o tempo aonde? Estava todo o tempo aos olhos dela. Mas ela o quê? Por que ela não via? Por que ela não via? Desespero. Desespero. E como é desesperador ver os nossos filhos abandonando o caminho do Senhor. Como é desesperador ver os nossos queridos abandonando o caminho do Senhor. Como é desesperador alguns filhos verem as suas mães longe do caminho do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que você tem que confiar, porque o Senhor está no controle. E eu quero ler aqui o versículo 20. Eu quero ler em duas versões. Na NVI diz que Deus estava com o menino e ele cresceu e virou o quê? E viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Na linguagem de hoje diz bem assim: protegido por Deus
o menino cresceu. Ismael ficou morando aonde? No deserto de Parã, e se tornou atirador de flechas. Agar nunca esteve sozinha. O menino nunca esteve sozinho. Mas eu quero destacar um detalhe nesta história que talvez tenha passado desapercebido por você. Aquilo que Agar jurava ser a sua morte, foi a sua maior fortaleza. Ismael se tornou especialista em deserto. Os palestinos são especialistas em viver no deserto. Os egípcios são filhos de Ismael. Eles são especialistas. E aquilo que deveria matar Agar, aquilo que deveria matar Ismael, se tornou o quê? Se tornou a fonte da sua maior força. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Que o deserto que você está passando, onde você pensa que vai matar, onde você pensa que vai destruir a sua vida, onde você pensa que vai destruir a sua família, onde você pensa que vai destruir os seus filhos, é dali que Deus vai tirar o sustento e você vai se tornar um especialista naquilo dali. Porque quando a depressão não te mata, você usa a sua depressão para matar a depressão na vida de outras pessoas, que como você estava sofrendo. Quando a dependência emocional não te mata, você usa a dependência emocional que você teve, o relacionamento abusivo que você teve, a vida destruída que você teve, os seus traumas que você teve, você usa para salvar outras pessoas. Quantas são as mães que no caixão de vossos filhos fazem promessas e cumprem essas promessas e salvam muitos outros filhos para que não passem pela mesma situação que elas? Quantas pessoas usam do seu maior sofrimento, a sua maior força para poder ajudar outras pessoas? E aí eu digo para vocês, não desistam. Não desistam de serem boas mães. Não desistam de terem uma boa saúde. Não desistam. Por mais difícil que possa parecer, o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Na casa de Abraão, um filho bastardo. No deserto, um especialista. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Qual é o seu deserto? Qual é o seu deserto que você está passando nesse momento? Tua doce voz. Leve o seu deserto ao Senhor Jesus nesse momento. Em meio ao fogo, na escuridão, tua
presença me conforta. Leve o seu deserto aos pés do Senhor Jesus nesse Sei momento. que és meu Pai, Seja a depressão, que amigo és. seja as dívidas, Eu vivo na bondade seja um relacionamento de abusivo, Deus. seja um casamento destruído, És fiel, seja uma mãe problemática, em todo seja os tempo filhos tu és problemáticos. tão bom, com todo o fôlego que tenho. Meu desejo Eu nessa noite cantarei é que da você bondade contradiga de o mundo, Deus. que você És contradiga fiel em todo as possibilidades. tempo. Em todo tempo tu és tão bom. E você se lembra Todo fôlego que tem, que na mansão, eu cantarei. que na mansão da Agar bondade não passaria de uma escrava nunca. E ela precisou ser esmagada, precisou ser triturada, precisou ser afunilada para poder ganhar a sua liberdade. Tua bondade me seguirá, Senhor. E ela fez do Tua deserto bondade me seguirá, a sua maior me força. seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti. E é isso que o te Senhor dou Jesus meu tem a ser, fazer por todos nós. entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Não desista. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Feche os seus olhos nesse Tua momento. bondade me Vamos seguirá, orar. Senhor. Tu és fiel, Senhor, em todos os momentos. Nós confiamos em Ti. És fiel em todo o tempo. Muitas vezes nós não entendemos, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Mas eu entendo que a Tua bondade é Todo eterna. fôlego que tenho, Eu vou cantar, ó eu Pai. cantarei Eu vou dizer às da pessoas. bondade E eu vou de ajudar as pessoas que Deus. precisam. E eu vou És transformar fiel em todo meu deserto tempo. na minha fonte de bênção para salvar as pessoas. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Tenha misericórdia de nós, Senhor, se cantarei pensamos em da desistir. bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Santo Deus que estás nos céus, a Tua bondade é eterna. Essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Mas às vezes, Senhor, Satanás, ele nos atinge de uma maneira tão violenta que nossos olhos são tampados e nós não conseguimos enxergar a solução que sempre esteve ali. E por mais que nós, Senhor, estejamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo no deserto, o deserto nos assusta. E eu quero dizer a essas pessoas que nos acompanham nesse momento, que estão passando por uma dificuldade, que elas entendam, Senhor, que o Senhor está com elas, que o Senhor está conosco. Às vezes pensamos em desistir, às vezes achamos que nós não merecemos a felicidade, às vezes Satanás nos faz entender que nós não merecemos, que nós estamos passando por aqueles problemas porque nós decidimos errado, e decidimos mesmo, mas nós não merecemos passar por sofrimento.
E se esse sofrimento foi posto na nossa vida, que ele sirva, Senhor, para a salvação de outras pessoas. E nós colocamos as mamães aqui no seu colo nesse momento, Senhor. As mães que possuem um fardo pesado e um trabalho glorioso. Às vezes eles se confundem. Mas, Senhor, que naquele grande dia, quando Tu voltares nas nuvens dos céus, onde os filhos pegarão as suas coroas e vão lançar aos pés das suas mães, que esse dia, Senhor, possa ser uma realidade, possa estar vivo nas nossas mentes. Que todo esforço, que todo trabalho que cada mãe tenha feito aqui, Senhor, orando pelos seus filhos e suando a camisa e lutando, que possa ser recompensado naquele grande dia. Te peço, nos despeça em paz aos nossos lares. E mais uma vez eu peço pelas nossas mamães. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.